Eu não queria pegar o Palmeiras nem o Cruzeiro de maneira nenhuma agora. Não, o Cruzeiro vive um momento melhor. Eu acho que ele tem um certo favoritismo. O sorteio é esquisito. Ninguém está dizendo aqui que tem rolo, mas é esquisito a maneira que é feito ali. Joga as bolas para cima, querida. Enfia a mão ali, joga para cima. Aumenta o tamanho do pote. Põe a câmera próxima. Soca a mão por baixo e joga as bolas pro alto. Não é terá de lá ele, não, é assim mesmo. Enfia a mão lá por baixo, joga pra cima e vai. Aquele negócio, vou girar, pega do meio. Vou girar, pega do meio. Ah, vai caçar um serviço, senhor. É esquisito demais. Colocar os mineiros e os gaúchos do mesmo lado, esquisito demais. Demais. Parece que há um interesse em fazer por eliminação, é esquisito. E os métodos do sorteio são realmente uma grande merda. A minha reação foi de tristeza. Por quê? E eu te falo de tristeza porque eu realmente não queria que acontecesse esse confronto nas quartas de final. Eu esperava, meu grande sonho era na final. Mas se isso não acontecesse, que fosse na semifinal, porque teríamos o futebol mineiro representado na grande decisão, que vai acontecer em Brasília. Mas, infelizmente, pelo menos para mim, pode ser que aqui no estúdio aqui você encontre quem fale, felizmente, esse clássico vai acontecer nas quartas de final. Mas para mim, Elton, infelizmente vai acontecer de forma prematura nas quartas de final, mais uma vez. E clássico, né, gente? Então é clássico. Então, eu acredito que não dá pra gente apontar um ligeiro favoritismo do Cruzeiro hoje, a gente fazendo esse debate, hoje é dia 11, né? Isso. 11 de agosto de 2026, eu coloco o Cruzeiro com uma vantagem perante a equipe do Atlético. Mas essa mesma vantagem eu coloquei no último clássico, que os dois se enfrentaram pelo Campeonato Brasileiro. Era o Cruzeiro jogando com toda a sua torcida dentro do Mineirão e o Atlético venceu por 3-1. Então, o clássico Atlético e Cruzeiro, há muito tempo, ele não sofre de uma grande, como que eu posso dizer? Diferença técnica. Disparidade técnica. Hoje eu vejo o Atlético com um time sendo acertado e de muita qualidade do trabalho do Barba e um Cruzeiro quase que pronto. Um Cruzeiro muito bem alicerçado pelo Arthur Jorge. Por isso que hoje, no dia 11, quando está saindo o sorteio, né, e a indicação desse confronto que é já bem próximo, o primeiro é dia 26, o segundo dia 2 de setembro, 26 de agosto e 2 de setembro. Nesse curto espaço de tempo, eu vejo o Cruzeiro com uma vantagem. Mas, dito isso, é clássico. Eu aponto também um ligeiro favoritismo para o Cruzeiro neste momento, muito mais baseado naquilo que entendo que o Cruzeiro é melhor como time, imaginando os 11, e um pouco melhor também como elenco, e principalmente imaginando o desenvolvimento de peças que chegaram agora. O Elton é muito feliz quando ele diz que acha que a principal força do Atlético neste momento é o trabalho do seu técnico, já que o elenco passou por poucas mudanças. Vamos observar pelos lados do Atlético se as peças, né, se o suprimento de reforços vem a tempo do jogo do dia 26, o volante, que agora o Castanho, quem sabe a situação do Fred sendo desenrolada até lá. O Cruzeiro, para esse primeiro jogo, já tem um caminho muito bem definido com relação a reforços que já estão aqui, que já jogaram, que já estrearam. Agora, apontar um ligeiro favoritismo, como eu aponto aqui do Cruzeiro também nesse dia 11, não é dizer que o Cruzeiro já passou. Eu já vivi clássicos demais, HG, para saber muito bem como é que funciona essa história do clássico. Sobretudo, além de lamentar o clássico novamente nas quartas, eu lamento o lado que eles acabaram ficando, né, da chave. Lembrando, né, se não se enfrentassem e se cada um ficasse de um lado, nós poderíamos ter uma reedição da final de 2014 e, lembrando, né, depois a gente vai comentar do sorteio, assim, cara, eu acho que, eu não vou falar a respeito da lisura do sorteio, mas eu acho que o sorteio precisa de mudar o seu mecanismo, a sua forma de acontecer. Uma final esse ano entre Atlético e Cruzeiro, Cruzeiro e Atlético, significaria que os times conseguiriam automaticamente chegar à Libertadores, mas de uma forma curiosa, ficaram mineiros e gaúchos do mesmo lado, porque dali
só vai sair um mineiro e um gaúcho, respectivamente, para a final. HG. Muito, eu achei, eu também estou com você. Os métodos são estranhos, os questionamentos são válidos, o sorteio é esquisito. Ninguém está dizendo aqui que tem rolo, mas é esquisito a maneira que é feito ali. Joga as bolas para cima, querida. Enfia a mão ali, joga para cima, aumenta o tamanho do pote, põe a câmera próxima, soca a mão por baixo e joga as bolas pro alto. Não é terá de lá ele, não, é assim mesmo. Enfia a mão lá por baixo, joga pra cima e vai. Aquele negócio, vou girar, pega do meio. Vou girar, pega do meio. Ah, vai caçar um serviço, senhor. Você pode questionar. O que você não pode é dizer, tem rolo. Isso tem alguma coisa. Aí você tem que provar. Mas questionar os métodos, você pode questionar sim. É esquisito demais. Isso que o Valu falou aqui me incomoda muito. Olha o chaveamento de um lado, olha o chaveamento do outro. Ah, não, mas isso aí acontece nos torneios, é assim mesmo, sempre tem um chaveamento. Colocar os mineiros e os gaúchos do mesmo lado, esquisito demais, demais. Parece que há um interesse em fazer por eliminação, é esquisito. E os métodos do sorteio são realmente uma grande merda. Eu queria que esse jogo pudesse acontecer na decisão da Copa do Brasil. Eu acho muito estranho a forma como acontece o sorteio da CBF. Eu não gosto da forma como ele acontece, mas já que ficou desse jeito, com 3 clássicos nessas quartas de final, pelo menos vou tentar curtir aí um pouquinho, ver os jogos, assistir a todas as partidas. Acho que vai ser bem legal para a gente poder acompanhar um Cruzeiro e Atlético, um jogo bem bacana para que a gente possa entender qual o nível que de fato o elenco do Atlético vai conseguir chegar até lá. O Atlético fala sobre contratar o Fred, acertou agora a contratação do Kevin Castanho, o Cruzeiro praticamente com o elenco fechado. Então acho que vai ser interessante a gente poder assistir essa partida no final de agosto e no início de setembro. Eu não queria pegar o Palmeiras nem o Cruzeiro de maneira nenhuma agora. Não é por medo, é por respeito, porque são 2 times fortes que estão à frente do Atlético. Os demais times, inclusive, você olha na classificação do Campeonato Brasileiro, estão atrás do Atlético. Acho que pelo momento que vive clássico, é uma coisa que é complicada, qualquer um pode levar a melhor. O Cruzeiro vive um momento melhor, eu acho que ele tem um certo favoritismo, não como um doido falou hoje lá na rádio, de 70 para 30, que eu estava ouvindo, ele sabe quem eu tô falou falando. Isso? Um maluco aí, né? Não, uma pequena e leve, né, vantagem para o lado do Cruzeiro. Não vou falar, porque é clássico, gente. Clássico é igual o Grenal lá também. Eu acho que tem uma pequena vantagem, o Internacional, mas a coisa assim. Agora, vou dar uma dica para a CBF, já que você está falando sobre sorteio. Cara, é muito simples. Se você tem lá os 8 representantes lá dos clubes, convida cada um para subir e tirar uma bolinha. Qual que é o problema? Por que tem que ser aquela menina? Qual é o problema? Chega, ô Pedro Daniel, vem cá. Sobe aqui. Não balança? Sobe aqui. Não, cara, pode até não balançar, mas chega lá. Não pode não balançar, não. Tem que jogar a bolinha pro alto. Ele balança, Você já jogou bingo? Ele. Você já jogou bingo? Cara, Você já jogou bingo? Você chama... Você já jogou? O cara Aquele que enfiava a mão no saquinho? Que você faz lá... Aí como que o povo gritava? Bingo. Balança o saco. Balança o saco. Pois é, mas aí cada um pode fazer isso, não precisa ser menina, não. Pô. O que você chama lá o responsável Ela que tá lá, lá, o cara sobe, vai lá, roda lá, tira a bolinha, abre lá. Qual que é o problema, gente? Que dificuldade tem isso? Por que tem que ser uma menina especializada? Ela é especializada em fazer sorteio? Me ajuda aí, né? Então, assim, ficaria muito mais claro. Agora, os confrontos ficaram interessantes no aspecto geral. Comercial. Porque comercial, não. Vão ser jogos importantes, vão ser jogos... Eu acho que o único disparate mesmo é Palmeiras e Santos, né? Porque o Palmeiras é... Não, mas aí a gente pode ir para a linha do clássico. Tá vendo? Mesmo, pode, mas mesmo assim, é uma discrepância muito grande pelo momento que vive. Momento técnico, os dois, né? Os 2 times, né? Então, mas é o que eu disse aqui, Galante. Olha para a Copa do Brasil do ano passado, cara. Sabe? Eu tô dizendo assim, você colocaria Vasco e Corinthians na final? Não. Nunca. Sabe? E, no entanto, foi os que chegaram. E mas hoje, quando você olha os lados, HG, você olha pro lado de lá, você acha que você vê algum tipo de zebra para tirar o Palmeiras hoje? Alguém? Cara, eu acho mais muito que o Santos difícil. seja baba do boi cansado. O Atlético foi lá e empatou. O Inter foi lá e empatou. Não, peraí, mas se a gente olhar desse jeito, o Flamengo saiu com vitória. Quantos são os times, se for olhar do jeito que você está olhando, quantos são os times que podem passar o Palmeiras hoje nesse campeonato, na Copa do Brasil? Não, em condições normais. O Palmeiras seria é o Cruzeiro. Não, se você olhar desse jeito que você está olhando, favorito, não, mas o favorito é esse. O Valu colocou o Só jogo que o Palmeiras do é favorito Flamengo em qualquer e circunstância Vitória. contra O qualquer Flamengo cometeu um adversário grande erro, que talvez pode acontecer. O Flamengo poupou contra o Vitória e ganhou só de 2-1 no Maracanã.
Se ele não tivesse com força máxima, talvez a história fosse diferente. Por quê? Porque ele não deu devido valor. Tem algum momento que pode acontecer isso. O Palmeiras está entretido em outras competições, né? Eu acho que assim, a Copa, ela coloca as duas equipes ali muito próximas, por mais que a distância entre elas tecnicamente e financeiramente seja gigantesca. Numa noite ruim, uma equipe que é muito superior à outra pode ter 30 minutos ruins, o adversário fazer 2-0 e dos 180 defender 150 minutos, aqueles 30 minutos que foi melhor, ou que o adversário que é superior não conseguiu ir tão bem. Então a Copa ela é toda traiçoeira, ela é cheia dessas circunstâncias, né? Alguém que está conseguindo jogar num campeonato às vezes melhor, num jogo de Copa não ter uma noite tão feliz. Algumas equipes são mais moldadas, a minha maneira de ver, para exatamente o exemplo. Eu vou falar aqui de um time que, com certeza, de todos esses times que estão envolvidos, dos 8 times, não é citado como favorito. Cara, o Vitória, ele é o time perfeitinho moldado para jogar Copa. Vai lá em São Januário, vai jogar, vai se entrincheirar em São Januário, porque é isso que o Vitória faz a maior parte do tempo, se entrincheira fora de casa e dentro de casa vai tentar fazer aquele momento do Barradão que o Vitória ele muda a personalidade no Barradão. Então, assim, a Copa ela é cheia disso, né? Então, por mais que eu enxergo, sim, um ligeiro favoritismo, para quem gosta de porcentagem, né? Enxergo hoje 53-47 de favoritismo para o Cruzeiro, mas o jogo de Copa, e principalmente quando se torna um clássico, cara, eu concordo com o Elton até na questão do aspecto Palmeiras e Santos. Há uma disparidade, sim, gigantesca, ninguém está falando que o Santos vai igualar forças com o Palmeiras, mas a chave clássico, o clássico é o que eu disse, né? É engraçado que eu falei, não sei se foi essa semana ou semana passada. O clássico tá assim, você vem com uma bandeja toda organizada, aí quando eu falo assim, é clássico, é como se alguém desse um tapa nessa bandeja e tudo que tá nela sobe. Isso. E o que eu disse aqui, Altinho, no início do programa, como é que esses times vão chegar no dia da decisão? Exato. Então, era até sobre isso. Você leu o meu pensamento, porque eu ia falar a respeito dos jogos que o Atlético tem até... Essa sequência de jogos que o Atlético terá até o dia 2, né, de setembro. O Valu tem também os jogos ali do Cruzeiro pra gente debater. Vai colocar no telão. Já colocou no telão. A gente tá tudo alinhado hoje. Essa sequência de jogos aí que Atlético e Cruzeiro terão. O Atlético pega, na sequência, né, o Red Bull Bragantino pela Copa Sul-Americana, o jogo acontece amanhã. Depois ele tem o Grêmio, ele recebe o Grêmio jogando pelo Campeonato Brasileiro. Aí depois vai ter um jogo da Sul-Americana, né, essa sequência de jogos contra o Bragantino, decide sua vida na Copa Sul-Americana, que acontece no dia 19, e assim como o Cruzeiro também vai decidir a sua vida no dia 19, né, pela Libertadores. Aí vem o clássico, Atlético e Cruzeiro, o primeiro jogo Cruzeiro e Atlético. Não, vem em cima. É aqui, lá em cima, a sequência faz assim, ó, time. Tá certo. Tem o Inter. E ali dia tá 22, errado, isso. o final tá errado ali no O mando Inter do é dia Atlético. 22. O Internacional no dia 22, eu vou ler aqui pelo meu telefone, fica mais fácil. No dia 26 vem o primeiro jogo, Cruzeiro e Atlético. Depois o Atlético recebe o Vitória, jogando pelo Campeonato Brasileiro. E para fechar, no dia 2... Aqui só tem a inversão do mando aqui. Isso. No dia 2, Atlético e Cruzeiro definindo tudo. Então, assim, é uma sequência pesada. Pega os dois gaúchos, esses dois gaúchos também estão nas quartas de final. Tem um confronto chato contra o Vitória. Tem uma decisão diante da equipe do Bragantino, esses dois jogos decisivos. E um clássico no meio disso. Mas a sequência do Cruzeiro, pelo menos, eu vejo a sequência do Atlético difícil, porque são confrontos eliminatórios, tem os gaúchos, mas a do Cruzeiro também é bem pesada, né, Valor? Eu achei a sequência para o Atlético é difícil, mas eu achei a sequência para o Cruzeiro ainda mais difícil. E aí tem uma explicação quando a gente colocar daqui a pouco a sequência do Cruzeiro, né? O Cruzeiro começa amanhã contra o Flamengo, aí já no final de semana vai fora na Neoquímica Arena enfrentar o Corinthians, Campeonato Brasileiro. Volta no meio da próxima semana, na quarta-feira, a enfrentar o Flamengo pela volta no Maracanã. Aí, no próximo final de semana, vem para Belo Horizonte enfrentar o Flamengo aqui, de novo. Campeonato Brasileiro, esse jogo aqui. Aí começa a decidir
aqui o mando está invertido, né? Tá invertido de Aí novo, começa manda aí. a decidir no Mineirão contra o Atlético, ele é o mandante no Mineirão, sai fora de novo pro Brasileiro para jogar fora contra o Vasco e decide fora na Arena. Então, cara, assim, é uma loucura, né? Os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil terão um ingrediente especial para Atlético Mineiro e Cruzeiro. Os rivais mineiros voltarão a se encontrar na mesma etapa da competição, repetindo o duelo de 2025. Na última temporada, o time celeste levou a melhor e eliminou o Galo sem grandes dificuldades. A CBF ainda não confirmou oficialmente os horários das partidas. Os jogos estão previstos para as semanas dos dias 26 de agosto e 2 de setembro. A primeira partida acontecerá no Mineirão, enquanto o segundo e decisivo confronto será realizado na Arena MRV. No ano passado, o Atlético também chegou às quartas de final da Copa do Brasil disputando simultaneamente a Copa Sul-Americana. O Cruzeiro, por outro lado, já havia sido eliminado da competição continental ainda na fase de grupos. O primeiro clássico foi disputado na Arena MRV, e o Cruzeiro venceu por 2-0. Fabrício Bruno e Caio Jorge marcaram os gols da Raposa, que teve amplo controle da partida. O Atlético encontrou dificuldades para criar oportunidades perigosas e acabou sendo dominado pelo rival. Entre o jogo de ida e a volta, houve uma pausa no futebol brasileiro por causa da data FIFA. Nesse intervalo, Cuca deixou o comando do Atlético. O treinador já vinha sendo questionado pelos resultados e desempenho da equipe, e a derrota para o Cruzeiro acabou pesando para a decisão da diretoria. Para ocupar a vaga, o Atlético anunciou a contratação de Jorge Sampaoli. O argentino fez justamente contra o Cruzeiro sua estreia à frente do Galo, no segundo duelo da Copa do Brasil. No reencontro desta vez no Mineirão, o Cruzeiro voltou a vencer por 2-0 e confirmou sua presença nas semifinais. Caio Jorge foi o grande destaque, balançando as redes 2 vezes. Assim como na partida de ida, o Atlético teve dificuldades para competir em alto nível e não conseguiu ameaçar de forma consistente. Já nos minutos finais, Guilherme Arana acabou expulso com cartão vermelho direto após um desentendimento com Matheus Henrique. E aí, galera, o que acharam? Deixem suas opiniões nos comentários. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Até mais, Nação Celeste! Vamos pra frente!